Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta aí, comente, não se esqueçam, se inscreva aí no canal, que é muito importante a sua colaboração, compartilhando aí com todo mundo, com geral. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, vamos falar aqui sobre uma nova política, uma nova forma de fazer política, abordar alguns temas aí muito importantes. Eu tenho certeza que sairemos, desse episódio aqui cheios, munidos aí de informações acerca dessa política e nós aqui do Despluga já agradecemos demais, ficamos muito honrados aqui com a presença aqui do Sérgio Isalci. Se apresenta aí pro pessoal, Sérgio. Joia, obrigado. Primeiro, desejar aí a todos vocês um bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo, né? Mas, gente, olha, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês no Despluga. É uma oportunidade da gente poder falar um pouco sobre política, falar um pouco do jovem na política, né? Como que a política tem o poder de transformar a vida das pessoas, é nisso que a gente acredita. E é isso, vamos bater um papo aqui, contar um pouquinho da nossa história, dos nossos planos para o futuro, o que a gente pensa do nosso Distrito Federal e como que a gente pode contribuir, para melhorar a nossa cidade. Legal, bacana. A honra é toda nossa de estar aqui entrevistando você. E eu queria trazer alguns dados aqui do Sérgio, gente, Isalci. Ele é presidente, do partido do PSDB do DF. Foi eleito com mais de 87% de aprovação, sucedendo o seu pai, o senador Isalci Lucas. Ele é contador e pós-graduado em economia criativa, inovação digital, além de ser um ex-diretor de empreendedorismo cultural do Ministério do Turismo. Então, estamos aqui com o Sérgio Isalci e eu já queria começar, Sérgio, com uma primeira pergunta. Quais são as principais pautas, que você tem defendido aí junto agora sendo presidente aí desse partido que é muito emblemático aqui, na nossa política aqui do Distrito Federal? Como você apresentou muito bem, esse é um desafio muito grande que a gente assumiu recentemente, a presidência do PSDB aqui no Distrito Federal, um partido que tem uma longa história de transformação no nosso país, de muitas entregas, um partido que estabilizou nossa economia quando o país mais precisava, um partido que trouxe os genéricos, que deu acesso a uma medicação à população mais carente do nosso país, um partido que sempre lutou pela responsabilidade fiscal. Então, é um privilégio muito grande poder estar à frente de um partido que fez e representa tanto para o nosso país. E um desafio, aqui no Distrito Federal, nós fizemos uma eleição, elegemos o senador Isalci, aqui no Distrito Federal, que é uma inspiração, senador Isalci, mas meu pai, com muito orgulho. E agora a gente assume essa responsabilidade, assume os nossos desafios de transformar o partido aqui no DF num partido que realmente possa representar os anseios da população aqui do Distrito Federal. Uma população que tem sofrido muito ultimamente, principalmente com a área da saúde, que está um caos aqui no DF, o transporte público, que tem... são as áreas que tem mais reclamação, que a gente tem ouvido bastante. Então, através do partido, a gente tem como objetivo rodar muito pelas cidades agora, Então, a partir da semana que vem, inclusive, nós vamos estar em cada região do Distrito Federal, conversando com a população, entendendo a realidade de cada região, quais são as dificuldades, como que a gente pode encontrar a solução. O partido político é isso, ele tem que ter vida, ele tem que estar próximo da população, próximo da realidade do dia a dia das pessoas e a gente buscar junto com elas uma solução para a nossa cidade. Em todas as áreas. Cada região do DF tem a sua peculiaridade, as suas dificuldades, as suas vocações, um potencial, às vezes, de empregabilidade, uma dificuldade maior, às vezes, de saúde, de transporte público, de vagas em creche, vaga em escola. Então, essa é a nossa intenção através do PSDB, rodar por todas essas regiões em contato com a população, tendo ali na vida real das pessoas. Agora nós temos sim as bandeiras principais, os nossos eixos que a gente acredita
que são capazes de transformar a vida das pessoas para melhor, né? Eixos que são capazes de transformar a nossa cidade realmente numa cidade, na capital do Brasil, né? Que realmente tem todas as vocações necessárias para se desenvolverem, né? Como a área da inovação, da tecnologia, né? Que nós temos a convicção, a certeza de que esse é o caminho para o desenvolvimento do Distrito Federal. Bacana. Nós temos aqui na capital da República, né, 80% das pessoas aqui são servidores públicos em termos de recurso, né, de salários Sim. pagos. Então, nós temos que já ir atrás de identificar uma vocação para Brasília, uma outra matriz econômica que não seja o de recurso público, né? Então, a gente precisa incentivar, estimular esse setor de inovação aqui no Distrito Federal. Nós já temos trabalhado alguns projetos aqui, né, por meio do PSDB mesmo, mas a gente sempre luta para que tenha uma política pública, né? Uma política pública efetiva, né? De longo prazo, que a gente possa realmente estimular o mercado de trabalho, trazer novas indústrias para o Distrito Federal. Hoje nós temos um mercado que falta mão de obra qualificada, então nós temos que começar a abrir a cabeça dessa juventude, das pessoas aqui do DF, que nós temos que estar preparados para esse novo mercado, né? Um mercado de inovação, de muita tecnologia, as empresas a cada dia, né, desenvolvendo novas ferramentas de trabalho, e a gente precisa ter aqui no Distrito Federal pessoas preparadas para ocuparem esses espaços e atuar de forma política mesmo para atrair novos investimentos e novas empresas para o Distrito Federal. Nós temos aqui o Parque Tecnológico, né, que lá atrás foi desenhado para trazer muitas empresas, infelizmente não se desenvolveu como nós esperávamos, mas é uma questão de muito trabalho, de muita luta para a gente trazer realmente empresas para o Distrito Federal e desenvolver essa área que tem muito poder, muito potencial, né, econômico e de geração de emprego e renda, que é o que nós mais buscamos aqui, né, de trabalhar e levar isso para as pessoas. Sim. Através do PSDB, nós temos feito muitos trabalhos aqui em regiões, né, mais vulneráveis do DF, voltadas para a empregabilidade. Então, nós temos projetos hoje de qualificação profissional no Sol Nascente, na estrutural, que são áreas mais carentes, né, que realmente as pessoas carecem muito de oportunidade. Sim. Né? E é isso que a gente busca levar para elas. É um meio em que ela possa ali ter uma oportunidade de aprender algo e isso fazer a diferença na vida dela, seja através de uma qualificação profissional, seja através de uma educação de qualidade, né? Nós acreditamos muito que as pessoas precisam ter essa oportunidade e ter uma porta de saída para a situação que ela se encontra, né? Sim. Hoje a gente vê muitas políticas que são criadas, são assistencialismos, né? Que você ajuda as pessoas às vezes com bolsas, mas que na prática você não vê uma porta de saída para isso, né? Então a gente entende que as pessoas mais vulneráveis elas precisam de uma ajuda, mas elas precisam, aliadas a isso, de uma preparação, de uma qualificação profissional, de uma oportunidade que ela não dependa disso o resto da vida. Ela tem que abrir, né, um leque ali para oportunidades mesmo de geração de emprego, né, que ela possa ter a sua renda e se desenvolver. Então, assim, em resumo, nós temos, né, a inovação e tecnologia como algo que nós acreditamos que tem um potencial aqui no Distrito Federal e no Brasil enorme para se desenvolver ainda, né? E temos a convicção que a ferramenta para transformar a vida das pessoas é através da educação, uma educação de qualidade que possa atender todas as pessoas, né? Todas as classes sociais. Então, é um trabalho árduo e a gente, né, acho que dialogando e fazendo política mesmo, né? Sim. A gente consegue trazer novas ideias e pessoas para acompanhar esse caminho. Certo. Estou me alongando demais. Não, mas é porque, né, é interessante. A gente vai falando aqui, vai tendo algumas questões que vão surgindo na cabeça, né? Hoje eu falando de política, mas a maioria das pessoas hoje elas enxergam a política de uma forma ruim, né? Sim. Então a gente liga a televisão hoje, a rádio no carro e você só notícia ruim, é corrupção, é gente fazendo coisa errada e as pessoas vão puxando isso para si e falando, cara, esse negócio não é legal, não quero estar perto disso, é política, é suja.
Porque tudo que a gente vê hoje na televisão, rádio, jornal, é só falando mal. E a gente Sim. não tem, as informações não chegam como deveriam das coisas boas que a política traz. Justamente. Aproveitando esse gancho aí que você trouxe, Sérgio, eu acho muito interessante trazer isso, até para conscientizar as pessoas que nos acompanham, né? Essa questão mesmo de a palavra política foi muito demonizada, essa é a expressão mais real. Mas, assim, eu acredito muito que a sociedade, né? E eu acredito com essa globalização, com acesso, avanço tecnológico, deu muita voz por meio das redes sociais a todo Sim. mundo. Então, meio que as pessoas estão mais despertas, né, no sentido político, digamos assim. Mas eu acredito que é necessário meio que alfabetizar mesmo a sociedade do que se trata a verdadeira e pura Claro. política, né? Como você enxerga Não, esse com ponto? certeza, exatamente isso. A população ela tem que entender, né, que a escola pública ela não é de graça, que a saúde, né, o posto de saúde, o hospital, não é gratuito. Tudo isso vem de arrecadação de impostos altíssimos que nós pagamos. Sim. Né? Então nós temos que ter essa responsabilidade de cobrar para onde está indo o nosso recurso, o recurso público. Né? Se a saúde está um caos, a saúde está muito ruim, por que está assim? Né? Tem recurso, não tem recurso? Brasília é uma cidade privilegiada, nós temos muito recurso aqui. Então nós temos que cobrar. Quando a gente elege o nosso deputado distrital, o nosso deputado federal, o senador, nós temos que acompanhar o que eles estão fazendo. Será que o que eles prometeram durante a campanha, que foram lá bater na porta e pedir o voto, eles estão cumprindo isso hoje? Eles estão realmente fazendo o que prometeram? A gente tem que acompanhar. Infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade com isso. Muitas pessoas votam e acabam nem se lembrando. A gente pergunta, às vezes, quando está rodando nas cidades, em quem que a pessoa votou para deputado distrital, federal, às vezes a pessoa não lembra. Ela lembra, votei no presidente, no governador, mas o deputado distrital, o deputado federal, às vezes a pessoa acaba até se esquecendo. E na prática, quem vive ali a realidade do dia a dia é o deputado distrital, que está lá na ponta, né? Sim. Geralmente os deputados distritais têm uma ligação próxima com a região, ele vem de uma região aqui do Distrito Federal, que elege ela, e ela que conhece as dificuldades do dia a dia, é o buraco na rua que incomoda, às vezes é o transporte público que não chega, ou se chega depois de meia-noite, 1h da manhã, que é o caso lá de Planaltina, que a gente estava lá agora. E ainda na gestão anterior aqui do Hollenberg foram encerradas algumas linhas que levam para Planaltina. Então, as pessoas vêm, às vezes estudam aqui no plano, trabalham aqui no plano e passaram a chegar muito tarde em casa. Agora, como que a gente resolve esse problema? A gente tem que realmente envolver a comunidade, a população que vive essa realidade e cobrar, né? Cobrar dos responsáveis. A gente elege as pessoas e depois elas têm que prestar conta do que estão fazendo e a gente tem que fazer essa cobrança, né? Então, dos objetivos do PSDB é justamente esse também, né? Trazer a população para essa discussão e apresentar soluções e buscar junto, né, ao GDF, aos parlamentares aqui do Distrito Federal, soluções para resolver os problemas do dia a dia das pessoas. Então essa conscientização é muito importante. As pessoas precisam, né, começar a tomar para si tudo o que está acontecendo, né? E não simplesmente delegar e jogar no colo a responsabilidade para os outros. Sim. Nós também temos que fazer parte, né, do nosso dia a dia, da nossa política, cobrar, né, falar que está insatisfeito. Se isso não está funcionando na minha cidade, eu preciso correr atrás, eu preciso me manifestar disso, né? E realmente as redes sociais têm ajudado muito, né, para você demonstrar as coisas que estão acontecendo de verdade, né? Sim. Assim, algo muito interessante, né, nisso que você tem levantado como bandeira, né, a questão da educação, é muito interessante porque, de fato, meio que sai um pouco da bolha, no sentido das redes sociais impulsionam muito isso. Hoje, estamos vivendo as últimas campanhas eleitorais, né, para presidência, foi uma polarização muito grande, a questão de viés ideológicos, de esquerda, direita, e às vezes, na minha humilde opinião, eu acredito que às vezes meio que deixa de lado coisas necessárias. Perfeito. De como você colocou muito bem colocada a questão do papel do deputado distrital, por exemplo, que está lá na ponta, Sim. o contato direto com as pessoas e sabem quais são as reais necessidades que Perfeito. o povo, né, que a sociedade precisa. E levando em consideração isso,
no cenário atual político, você acredita, quais são as principais assim, dificuldades que você acredita que o PSDB poderá encarar aí e quais são os projetos de melhorias para isso? Eu acho que você colocou agora um ponto que é um ponto chave para tudo que nós acreditamos que é política, que acreditamos que é capaz de transformar realmente a nossa cidade e a vida das pessoas, que é você realmente tratar dos problemas reais, né? Quando você citou a questão da polarização, sim, e às vezes esse debate vai para temas que não vai resolver o seu problema. Verdade. Não vai resolver o problema da saúde, da educação do seu filho que está sem creche, você que está desempregado, você que está com dificuldade de colocar comida dentro de casa. E às vezes a polarização ela acaba levando a gente para debates que é questão de... Levam a nada, né? Às vezes. Ideológicos, sim. né? A gente, discutindo esses dias, né? Pessoal, um debate assim, quebra-pau no Congresso, negócio de termo neutro, né? Ele, sabe? Os negócios assim que são pautas ideológicas, mas que não vai transformar a vida das pessoas. Então, quando eu falo que justamente esse é o ponto central que eu acho que deveria ser debatido, que é você construir realmente um plano de Estado, né? Não só para o nosso país, mas também aqui no Distrito Federal. Uhum. Quando a gente fala de plano de governo, que é o que a gente vive, né? Às vezes chega um governo que é eleito, ele acaba com tudo que existia do governo anterior, começa a fazer tudo de novo, e aí até você se organizar, a coisa funcionar, já trocou o governo de novo e acaba. Então a gente fica nessa de plano de governo, as coisas que são interrompidas o tempo todo. E o que falta para o nosso país, para a nossa cidade, para o Distrito Federal, é realmente isso. É um plano de Estado. É a gente pensar como que Brasília vai estar daqui a 40, 50 anos. Né? Como que a gente pode realmente mudar a matriz econômica do Distrito Federal. A gente vai investir em inovação, a gente vai investir numa educação moderna, que vai ter um ensino profissionalizante, que é o novo ensino médio, que vai levar esses jovens para o mercado de trabalho. A gente vai investir quanto nisso, durante quantos anos. Foi assim que os países desenvolvidos realmente cresceram cresceram rapidamente e com grande eficiência, né? Sim. Foi o quê? Fazendo investimentos de longo prazo e dentro de um plano de governo, que significa que se trocar a gestão ali, não vai chegar um novo governante, vai acabar e começar do jeito, agora eu tenho uma nova ideia e vou fazer. Não, então o que falta para o nosso país e também para o DF é justamente isso. É nós sentarmos e desenharmos o que a gente quer para o nosso país, junto com a população, desenhar isso, né? Então, sim, a gente vai investir fortemente na educação, desenvolvimento tecnológico, inovação. Então, o que falta hoje para nós é realmente um plano de longo prazo, é pensar lá na frente como que a gente pode construir isso e não ficar, às vezes, se perdendo em debates que não vão transformar a vida das pessoas, né? Então, esse é um ponto muito importante. Nós sempre acreditamos nisso, né? Desde que eu acompanho ainda até meu pai na política há muitos anos, né? Hoje ele está como senador da República, mas ele sempre bateu nessa tecla. Uhum. Nós precisamos pensar a longo prazo, né? Discutir com a população como que a gente pode resolver os problemas, né? E construir isso junto com a população, mas pensando lá na frente. Certo, você trouxe um ponto muito importante sobre essa questão da educação ainda, né? Porque eu acredito sim que a educação é o ponto de partida para ter uma sociedade mesmo mais qualificada em todos os sentidos, sabe? E o governo atual ele investiu agora 20 bilhões para educação, né? Os últimos dados mostram isso, só que nós vemos por um outro lado que, por mais que tenha esse valor de investimento, não tem atendido muito bem a educação no contexto, né, no caso nacionalmente, né? Mas falando aqui no Distrito Federal, você acredita que é possível reverter essa situação na educação? Porque, olha, assim, eu acredito que a educação é realmente a ferramenta de transformação na vida das pessoas. Eu acho que a educação é a única coisa que nós temos que ninguém pode tirar e vai acabar, diferente de herança, dinheiro, qualquer coisa. Sim. Então, a educação, a pessoa que foi bem formada, ela realmente tem a oportunidade de mudar a vida dela, né? Então, assim, a educação do Distrito Federal e do país vem sofrendo muitas dificuldades, né? O caminho que nós acreditamos
sempre foi, que a gente sempre batalhou, independente das dificuldades financeiras para construir isso, são escolas em tempo integral. Né? Então, a gente precisa focar nisso, né? E realmente centrar forças e recursos para isso. Você perguntou, você acredita que dá para mudar? Cara, eu acredito. Você tem que ter força de vontade, você tem que ter um governo que coloque isso como prioridade. Sim. Essa é a prioridade do governo, porque recurso no Distrito Federal não falta. Inclusive, nós perdemos recursos, várias aplicações de recurso anualmente, que voltam para a União, às vezes por mais execução e tudo mais. Mas nós precisamos focar no que nós queremos, né? Que é o plano de longo prazo, é um plano de Estado mesmo, né? Que a gente pensa lá na frente. Então, assim, o caminho para a gente resolver vários problemas são escolas em tempo integral, cara. A gente precisa que essas crianças tenham acesso às escolas e que as escolas tenham infraestrutura hoje para permanecer com esses alunos ali. Sim. Você vê o caos que é hoje para pai e mãe que quer trabalhar, não tem creche. Verdade. Cara, isso é uma confusão danada, porque a mãe ela precisa voltar para o mercado de trabalho, ela teve o filho, mas aí para voltar para o mercado de trabalho tem uma dificuldade enorme, questão financeira, porque se ela vai largar o filho, ela vai ter que ter um gasto alto para bancar o filho em algum lugar. Sim. E às vezes não compensa e fica naquela coisa. Nós precisamos que realmente as escolas sejam estruturadas para isso. Algumas escolas não têm realmente essa infraestrutura, mas as que possuem infraestrutura, o GDF precisa colocar isso como prioridade. Ter as escolas no Distrito Federal e em tempo integral. E aí no contraturno escolar, depois que você fez a sua a grade curricular ali comum, você vai trabalhar esse jovem a área do esporte, né? Nós temos os centros olímpicos que foram feitos para isso aqui no Distrito Federal, que é você justamente trabalhar essa questão do integral, mas no contraturno você levar ela para praticar um esporte, identificar os alunos que têm potencial para o alto rendimento e você aproveitar ela, né, para alguma coisa no sentido de profissionalização e tudo mais. Mas você também trabalha a questão profissionalizante, que é a ideia do novo ensino médio, né, que voltou a ser discutido agora, que é a questão do nosso país que não tem um plano de Estado, né, plano de governo. Sim. Então o governo anterior criou o novo ensino médio com o ensino profissionalizante, trocou o governo agora, já estão querendo rediscutir a educação do país novamente. Então quantos anos a gente perdeu? E quando a gente fala educação, a gente fala de 10, 20, 30 anos para a gente começar a ver os resultados. Sim. São investimentos que são feitos agora e a gente vai começar a enxergar os frutos disso daqui a alguns anos, né? Demora para a gente enxergar, mas é o que realmente muda a nossa realidade. Então, nós acreditamos nisso. Lá atrás, antigamente, né, as escolas aqui do DF, as escolas públicas eram as melhores que tinham. Antigamente, né? As pessoas chegaram aqui em Brasília no início, era justamente o inverso, né? Então, assim, existia até umas piadas assim que o pessoal falava, quem não foi para a escola pública, papai pagou, passou, né? Porque só ia para a escola pública os melhores alunos. Sim. E aí quem não tinha condição de ficar na pública, aí tinha que pagar a particular. Hoje se inverteu, a escola pública ela caiu muito e as pessoas agora, né, tem que buscar, às vezes, uma privada para poder ter uma educação que prepare melhor o seu filho. Né? Então, realmente a educação, se não tiver muito investimento, muita atenção, a gente perde muito tempo e não resolve o problema principal, que é preparar as pessoas para o futuro, para o mercado de trabalho, para elas serem pessoas, né, cidadãs de bem, se preparar para o mundo. Né? Sim. E o que a gente vê realmente hoje é muito triste. Então, nós acreditamos que a gente precisa trabalhar as escolas em tempo integral. E aí você vai trabalhar a questão socioemocional, você vai trabalhar a questão profissionalizante, você vai trabalhar a questão de esporte e vai começar a abrir um leque do mundo para essas pessoas começarem a enxergar o futuro dela. Certo. Você falou sobre outra bandeira aí muito importante para a sociedade, a questão do esporte. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. As ações sociais e educativas no meio do esporte, ela pode ser um meio de prevenção contra a violência e a criminalidade? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Com certeza, sem dúvida. Inclusive nós, através do PSDB aqui do Distrito Federal, temos projetos fantásticos que já acontecem hoje aqui no DF, justamente para essa população, né, que às vezes carece dessa oportunidade de ter um esporte ali. Então nós temos hoje, por exemplo, alguns projetos, né, que trabalham o vôlei, que eles fazem à noite. Ali eram professores que davam aula voluntários, né? Aqui no DF a gente tem muito isso.
são pessoas que fazem por amor mesmo. Elas moram numa região ali que tem São Sebastião, esse da Candangolândia, que a gente está mais próximo, mas a gente conhece vários projetos aqui que professores voluntários juntam os jovens ali da comunidade, né, e dão aula gratuitamente, envolvem elas, tirando ela né, de uma marginalidade. Às vezes está ali e hoje a gente sabe que Brasília, apesar de estarmos na capital da República, que a gente vê muita coisa, né? A criminalidade aumentando, facções chegando aqui cada vez mais perto da capital da República, Sim. droga. Então, assim, se a gente não tiver uma atenção com os nossos jovens, e o esporte é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Se a gente não tiver também esse olhar, a gente acaba perdendo muito esses jovens. O esporte é a cultura também, né? Tem um projeto que a gente também caminha muito próximo aqui, que são as quadrilhas juninas aqui do Distrito Federal, que estão bombando também, né? A gente teve até a vice-campeã nacional, aqui a Formiga da Roça, que ela foi campeã aqui do DF, viajou, acho que se eu não me engano foi em Rondônia, Roraima, se eu não me engano, na região norte do país, foi disputar a etapa Liga Nacional, né? A gente está acostumado a ver os estados do Nordeste serem protagonistas, né? Em quadrilhas juninas e tudo. E a gente levou aqui a campeã do DF, ela foi vice-campeã nacional. Que legal. Brasília hoje tem um campeonato de quadrilhas, um dos mais bonitos do país. E aí é legal quando você fala dessa questão de ajudar o jovem, às vezes salvar ele de uma situação de vulnerabilidade, de se envolver com coisas ruins. As quadrilhas, elas ensaiam hoje algumas em espaços, quadras públicas, outras em escolas públicas, né, que abrem as portas, e é uma dificuldade que a gente até tem que ir lá e cobrar às vezes, porque tem escola que dificulta o acesso, né? Às vezes o diretor tem alguma dificuldade em abrir a escola, porque é um horário, às vezes eles ensaiam à noite e tudo mais, mas quando você está ali e vê a população que mora naquela região indo ensaiar 2, 3 vezes por semana, né? E é um espetáculo bonito pra caramba, que é o que eles estão fazendo aqui no DF, as quadrilhas. E você vê a comunidade se envolvendo, você fala, cara, isso aqui é legal. Ela vai muito além da cultura, só da questão da dança. Isso aqui realmente ela faz a diferença na vida desses jovens em todos os sentidos, né? Sentido emocional, sentido de você tirar ela ali às vezes de uma cilada, né, que tem naquela região de crime, droga. Então são vários projetos que realmente fazem esse trabalho de trazer a população, que é muito legal, através do esporte, da cultura. Então a gente acredita muito nisso também, é muito bacana. Bacana. Assim, eu sou suspeito em falar em relação à arte, né? Eu gosto muito, tudo que envolve arte eu aprecio bastante. E quando você traz essa informação, né, em relação a projetos que o PSDB tem pensado, né, agora você presidindo esse partido que tem um peso muito grande político aqui no Distrito Federal, traz um certo conforto, porque nós vemos muito essa questão da segurança pública um pouco um descaso em relação à segurança pública, muitos jovens se perdendo na criminalidade e tal. Mas com isso eu queria até que você desse a sua visão em relação a isso. Como você enxerga hoje a atuação da Secretaria de Esporte voltado a esse público vulnerável? Olha, como a gente conversou, disse aqui, é uma situação que a gente precisa dar muita atenção e que nós acreditamos que transforma a vida das pessoas. Uhum. A Secretaria ela tem atuado muito bem através das vilas dos Centros Olímpicos, né? Sim. Que tem um espaço maravilhoso, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. A gente ainda se depara com a realidade nas regiões aqui do DF, muita gente que gostaria de ter a oportunidade de participar de um projeto que envolvesse ela através do esporte, através da cultura. E a gente realmente tem visto que poderia ser melhor, né? Poderia ter essa atenção um pouco melhor com o esporte aqui do Distrito Federal. Tanto o esporte, né, de alto rendimento, os profissionais aqui, que a gente também tem um potencial enorme, o nosso futebol, o basquete. Sim. A gente chegou a ter o basquete aqui disputando a liga principal de basquete nacional, mas você vê que as coisas não se desenvolvem. O nosso futebol, a gente com um estádio aqui de 2 bilhões de reais foi construído para 70 mil pessoas,
né, que acaba virando um elefante branco, que agora estão querendo ver se aquilo começa a dar um retorno para a sociedade. Sim. Então, a gente vê as coisas acontecendo, mas eu ainda acredito que poderia ser melhor. Poderiam ter projetos que envolvessem mais a comunidade. E aí a gente volta para o ponto da educação, de você envolver os jovens ali na escola. Quando a gente fala da escola em tempo integral, você leva essa questão do esporte para o contraturno. O aluno ele já está ali no ambiente escolar, no ambiente seguro, que você já tem toda a infraestrutura adequada para você trabalhar esse jovem, enquanto os pais, né, têm as suas obrigações como líderes familiares ali. Então, esse jovem ele deveria ter esse trabalho feito ainda dentro das escolas. Por isso que a gente fala tanto do tempo integral, porque você já resolve vários problemas em um só. Né? Desde da questão de você não deixar a pessoa ociosa, né? Meus avós já diziam lá atrás, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, se você não estiver ocupando o seu tempo, a sua cabeça, né, com coisas boas, se planejando, se organizando, aprendendo, né, você fica muito vulnerável às tentações aí do dia a dia, da coisa fácil, né? Sim. Então a gente acaba voltando para esse ponto da escola em tempo integral, que seria o mundo ideal, né? Sim, por isso que a educação de fato é o ponto de partida, né? Porque com certeza. Não tem como falar de, por exemplo, segurança pública sem envolver a questão da educação ou qualquer outro assunto, assim. A educação, de fato, ela é primordial, né? Sim. Nós vemos assim, Sérgio... Nós vemos a educação como esse ponto, assim, que ele é totalmente transversal, né? Todas as áreas que você for falar, a educação é o ponto principal. Todos os problemas que a gente for conversar aqui, a gente volta para falar, cara, a educação, se você tivesse formado a pessoa, tivesse feito isso, você resolveria o problema. Sim. E outro tema também que é completamente transversal a tudo isso é a questão da inovação e tecnologia. Sim. Quando a gente fala de qualquer problema que a gente tem hoje, se a gente for falar de segurança pública, a gente fala aqui de infinitas possibilidades de você dar mais eficiência, né, para a nossa segurança pública do DF através de inovação, de tecnologia. Né? A gente que tem aqui a segurança pública com efetivo baixíssimo, né? A gente precisaria estar colocando muito mais, aumentando muito mais nosso efetivo para estar dentro do correto pelo número populacional que a gente tem no DF hoje. Agora, nós temos capacidade financeira de fazer isso? É um desafio muito grande. Agora, como que a gente resolve isso? Através de tecnologia, inovação, dando ferramentas, instrumentos tecnológicos para a nossa segurança pública funcionar de forma mais eficiente. Sim. Você vai para a educação, mesma coisa. Né? Uma educação hoje nossa que ainda o professor pega um quadro negro com giz e o jovem passa 90% do tempo dele em casa com celular, computador, fazendo infinitas coisas com a tecnologia, mas chega na sala de aula, é uma coisa do passado ainda, né? Então a gente tem que olhar a tecnologia, o celular, por exemplo, não mais como vilão da sala de aula, né? Que o professor aguarda, senão eu vou te expulsar de sala, não pode usar. Não, você tem que usar essa ferramenta a seu favor. O que a gente pode utilizar através da tecnologia para fazer esse aluno ter mais interesse, né? Que ele tenha menos evasão das escolas, ele tem que puxar o jovem para a sala de aula. Então, através da inovação da tecnologia, você consegue transformar isso. Saúde pública, mesma coisa. Cara, pra você ter uma ideia, aqui no Distrito Federal, a gente não tem controle de estoque de medicamento. A gente é um caos. Então, assim, nossa saúde os hospitais, o paciente vai no hospital de Taguatinga, depois ele tem que fazer um atendimento de emergência em outro hospital mais distante. Às vezes o sistema do hospital nos conecta com o outro hospital do DF. Os dois estão na mesma região de Brasília. Os sistemas não são os mesmos, não conversam. Então, como é que você vai entender o passado desse paciente, né? O paciente você tem que enxergar a vida dele inteira ali, tudo que ele teve relacionado à questão de saúde, por onde ele passou, isso tem que estar centralizado em algum banco de informação para facilitar, salvar a vida dessa pessoa. Mas não, ainda é muito retrógrado isso. E aí você resolve esse problema como? Através de inovação, de tecnologia, novas ideias, né? Trazendo startups, pessoas que conhecem esse mundo tecnológico e têm soluções para tudo isso. Então a gente tem que enxergar os nossos problemas e buscar soluções
né, através de tecnologia e inovação. É uma coisa que a gente acredita e vê muito potencial, né, mas os nossos governantes precisam abrir muito o olho para isso ainda. Justamente, assim, você é jovem, né, Sérgio? Então você vem com uma mentalidade muito dessa questão mesmo de tecnologia, que de fato vemos aí muitos países que já estão avançados Sim. nesse sentido. E o sentimento que às vezes eu tenho é que nós estamos ficando para trás. Né? O que você enxerga dessa forma também? Como você enxerga hoje o nosso país e assim, mais especificamente o Distrito Federal, né, que é onde nós estamos aqui? Você enxerga que nós estamos muito atrasados em relação à tecnologia? Com certeza, com certeza. No país, eu acho que o Brasil já está ficando para trás, né? E Brasília ainda mais. Lá atrás nós tivemos a oportunidade de formar ali hoje o nosso onde nós temos o Centro Tecnológico aqui no Distrito Federal, e um potencial enorme. E a gente não se desenvolveu como deveria, né? A gente pega o Porto Digital em Pernambuco, que acabou indo para lá, né? Se desenvolveu mais para lá. A gente vai para Anápolis também, que quando Brasília se fechou, a gente perdeu várias oportunidades que foram migrando para outros estados, outras regiões. Então a gente deixou de atrair muito investimento, muitas empresas, gerar muito emprego aqui. Né? Lá atrás, voltando à questão de um plano de estado, a gente pensar lá na frente. Quando nós pensamos em espaços no Distrito Federal para atrair empresas tecnológicas, atrair investimento, a gente pensa em entrar numa competição que o Brasil inteiro quer. Né? Então nós temos que atrair através de oportunidades, de incentivos. Né? Então a gente teve um governo aqui lá atrás que, quando assumiu o GDF, pensava totalmente diferente do governo anterior. E o que ela fez? Ela pegou essa área nossa de desenvolvimento tecnológico e colocou para a TerraCap gerir. A TerraCap ela tem interesse, né, financeiro, ela especula muito a questão das áreas, dos terrenos do DF. Sim. Então, quando teve essa troca de gestão, essas áreas que seriam para o desenvolvimento tecnológico, o valor da terra subiu muito, porque a TerraCap já estava com outro olhar. Então, a gente acabou perdendo muitas oportunidades, empresas que acabaram saindo daqui e indo para outras regiões do Brasil. Sim. Né? Então, a gente tem que voltar a falar sobre isso, voltar a discutir sobre como que a gente pode atrair as empresas, as grandes indústrias tecnológicas do país para Brasília. Do país e do mundo, né? Para Brasília. A gente precisa gerar emprego e renda na capital da República através da inovação de tecnologia e tecnologia. E como você perguntou se a gente está atrasado, cara, nós estamos muito atrasados e precisamos avançar muito nisso aí ainda. Sim. Sem dúvida nenhuma. Existe alguma pauta, algum projeto que você responda, se puder? Não, tá? Claro, lógico. Que o PSDB tem já estudado acerca disso, para poder trazer como sei lá, como um nós temos plano. Nós temos alguns projetos, né, que nós, através do partido, a gente estimula e incentiva aqui no Distrito Federal, que são projetos pontuais. Sim. Que você consegue melhorar a vida das pessoas, melhorar a realidade de uma região através da inovação, da tecnologia. Claro que a gente sonha em algo muito maior, de uma política, né, que realmente faça a diferença a longo prazo no DF. Sim. Nós estamos com o projeto Hack City agora, que vai começar no Guará, né, que é um projeto que realmente vai envolver, né, desenvolvedores de tecnologia dentro de um projeto de incubação. Então elas vão levar os seus projetos ali, vão ser acompanhadas por pessoas da área. Então, através dali, a nossa ideia é o quê? Que elas criem ferramentas tecnológicas para melhorar a realidade daquela região. Bacana. Então são startups, pessoas que têm ideias para resolver soluções do Guará, por exemplo. Então elas vão se reunir, vão ser incubadas, vão desenvolver esses projetos que elas têm as ideias, e a ideia é que lá na frente esses projetos desenvolvidos possam levar soluções para os moradores daquela região. Né? Então, desde divulgação de projetos de qualificação profissional, hoje você consegue mobilizar muitas pessoas através dessas ferramentas também. Até
apresentar problemas da região, né? Então, Sim. hoje tem alguns aplicativos que você consegue até marcar ali um buraco na rua, sim. algumas coisas nesse sentido, que você consegue levando isso para a pessoa para resolver esse problema, né? Você centraliza ali na administração, alguma coisa assim para resolver o problema. Os comerciantes locais, você quer estimular o comércio local daquela região, então você cria uma ferramenta que vai dar mais acesso para aquela população para conhecer o comércio local, desenvolver o comércio local, apresentar os seus produtos e serviços daquela região. Então a ideia é que com essas ferramentas você possa estimular a questão econômica e de empregabilidade dentro das regiões do DF, né? Cada região do DF tem uma vocação muito forte. Sim. Né? Então a gente precisa, com muito diálogo, entender qual que é a vocação da minha região. Nós fizemos uma caminhada longa nos últimos anos por todo o DF. Né? A ideia é não parar, né? Sim. Mas a gente teve em Braslândia, por exemplo. Em Braslândia nós temos a segunda maior catedral do país, só perde para Aparecida. Né? Nós temos uma basílica enorme lá. E a maioria das pessoas aqui do DF não conhecem. Né? Então, o que a gente perde de estar explorando ali um turismo religioso, né? As pessoas indo conhecer. Braslândia também tem diversas cachoeiras, as pessoas não conhecem, né? Conhecem muito, né? Chapada, Pirinópolis, mas aqui em Braslândia, aqui do lado, região, né? São mais de, se eu não me engano, mais de 25, 30 cachoeiras que a gente tem aqui perto, que são pouco exploradas. Nós temos lá ainda, estou falando só de Braslândia, né? Nós temos as festas tradicionais, como a festa do morango, festa da goiaba, agora vai ter a festa da uva. Nós temos um setor muito produtivo. Agora, o que a gente pode ir além disso, né? Através da economia criativa mesmo ali? A gente tem que estimular a questão da gastronomia. Se você já gera um morango, por que a gente não prepara essas pessoas para desenvolverem, né, até o fim dessa cadeia, até uma geleia, até um produto final ali e comercializar isso? Né? Como que a gente pode fazer um turismo gastronômico para as pessoas, né, conhecerem aquela região, comerem ali? Né? Então, assim, tem tudo que a gente pode fazer dentro das vocações de cada região. Né? Você pode preparar aqueles comerciantes, né, de Braslândia, por exemplo, lá na frente eles vão começar a estimular mais a questão da gastronomia, aí você vai preparar todos os profissionais, como atender um turista, né? Você faz toda a preparação da cadeia para você gerar realmente valor agregado para esse produto que eles estão criando ali e também gerar emprego e renda para aquela região. E cada pedacinho do DF tem a sua característica, né? Legal. A gente tem um design aqui que é fantástico, Brasília, né? Verdade. Que é pouco estimulado, né? O turismo aqui é muito baixo ainda. E nós temos coisas belíssimas aqui. O design totalmente, né, que transborda modernidade, né? Então, assim, a gente tem muita coisa que é mal explorada. Nós temos a música aqui na Ceilândia, tradicional, quantos artistas saíram da Ceilândia, né? E estão explodindo aí no mundo inteiro, né? O rap é muito forte, o hip hop, o rap, tem tudo, hip hop, né? Sim, teve muitos cantores também nacionalmente que saíram daqui, né? Sim, exatamente. Legião Urbana, Cássia Eller. A música em geral, né? É bacana. Essa questão da tecnologia, ela traz mesmo essa questão de geração de novos empreendedores, né? Porque o que acontece? Nós temos uma cultura muito forte aqui na questão do concurso público. Vamos falar um pouco sobre isso. E as pessoas, por ter essa cultura muito forte no concurso público, meio que as pessoas ficam travadas no sentido de explorar a questão da criatividade empreendedora, que, ao meu ponto de vista, eu acho que seria algo interessante, principalmente com a tecnologia que temos hoje. Sim, né? Com certeza. Principalmente após a pandemia, né? Que se tornou um novo normal. Sim. Muitas pessoas tiveram que se readaptarem. Se reinventar, né? Se reinventar. Aprender a conviver com essa nova realidade. Justamente. Né? O professor teve que, né, saber mexer um pouco ali com a tecnologia e tal. A pandemia fez a gente avançar rapidamente, né, em algumas situações. Sim. Mas é isso, assim, sabe? Os concursos, claro que a gente tem essa vocação que é a nossa capital, né? O poder está aqui, então a gente realmente tem muitos servidores, pessoas aqui de Brasília que se dedicaram bastante também ao serviço público, são pessoas, né, que têm um trabalho que precisa ser muito respeitado também. Sim. Mas, infelizmente, a gente não tem espaço para todos, né? Verdade. E o Distrito Federal tem crescido muito, né? Se a gente pega hoje essa região aqui do entorno do DF, mais a nossa cidade, a gente está com
4 ou 5, se a gente for pegar mesmo aqui o entorno, são quase 6 milhões de habitantes, é enorme. Muito grande. Então, assim, não dá para a gente ficar dependendo só do serviço público, e a gente tem que focar nessa questão da matriz econômica. A gente vai começar um projeto, inclusive, eu espero que até o início do segundo semestre, que é voltado para a questão dos novos empregos. Legal. Então, a gente até tem feito algumas reuniões com a Meta, né, que vai entrar com alguns conteúdos mesmo que eles têm, porque a gente quer levar para esse jovem hoje algumas oportunidades de empregos do futuro, que estão em alta hoje, né? Sim. Então a gente pega aqui, a gente está num podcast, né? Então, só que dentro desse podcast aqui você tem pessoas que precisam fazer papéis aqui que até alguns anos atrás não tinha essa atribuição, né, tão forte. Então a gente tem aqui a questão de tráfego pago, gestão de tráfego pago, design gráfico, né? Hoje saber mexer nessas plataformas não é fácil. Então a gente vai levar cursos para algumas regiões aqui do DF em parceria com a Meta para ensinar esses jovens a entrar nesse mundo digital. Legal. Né? Então ele vai aprender a fazer um tráfego pago, uma gestão de tráfego, ele vai aprender a fazer a ser um designer gráfico, a fazer um bom design, ele vai aprender a fazer programação, ele vai aprender a fazer edição de vídeo, né, de várias maneiras que ele possa de repente sair na rua dele e no comerciante ali que está naquela região oferecer esse serviço para ele, que vai ajudar o comerciante, o comércio local, e vai gerar uma renda para ele também. Né? Hoje a nossa vida está muito dinâmica, né? Hoje com a tecnologia ela trouxe essa facilidade de você conseguir trabalhar de diversas maneiras e gerar renda de diversas maneiras. Sim. Então a gente quer levar isso, né, de uma forma inicial para algumas regiões do DF, para que a gente possa dar essa oportunidade para quem quer aprender mesmo, né, entrar nesse mundo e gerar renda. Né? Porque o grande desafio hoje é você levar essas oportunidades não só para os jovens, né, mas para as pessoas terem a sua renda. Né? Certo. Em relação à transparência disso, porque tudo que envolve essa questão de tecnologia, a sociedade às vezes fica um pouco naquela expectativa e não é muito divulgado. Às vezes, por exemplo, o governo até faz um trabalho voltado, sei lá, no esporte, um exemplo aqui que eu estou dando. Um trabalho, mas isso não é muito divulgado. Como você acredita que pode ser utilizada a tecnologia para transparência da sociedade, para que as pessoas possam ter um acompanhamento mais de perto, trazer as pessoas para falar, você faz parte disso, você é pertencente disso? Eu acho assim que a questão da divulgação ela é muito importante, né? Mas o projeto que realmente ele impacta uma comunidade, ele impacta ali aquelas famílias que estão participando, ela naturalmente ela vai ter esse reconhecimento da comunidade. Sim. Né? Hoje os pais, a gente vê muitos depoimentos, né? O pai que tem um filho que está dentro da quadrilha junina, que está dentro de algum projeto esportivo, né, ali naquela região onde ele mora, eles são extremamente gratos, porque sabe que está dando uma oportunidade ao filho dele sair da ociosidade, de alguma coisa que poderia dar de ruim para ele. Então esse reconhecimento para a comunidade ali, ele é muito forte. O que falta mesmo são oportunidades. Sim. São mais projetos que alcancem as pessoas que precisam, né? Então a gente precisa, na verdade, ter esse olhar mais social mesmo, né? De dar oportunidade para as pessoas de terem acesso a isso, né, cara? Eu acho que o que falta hoje para as pessoas são oportunidades, boas oportunidades, né? Não projetos que o pessoal fala todo dia, mas que realmente não vai mudar a vida das pessoas. Né? A gente tem focado muito em trabalhar projetos, mas projetos com continuidade, com longo prazo, projetos que sejam sustentáveis. Né? Quantos projetos a gente vê aí que a pessoa faz 1, 2, 3 meses, às vezes com recurso público, mas que faz aquele período, acabou, e aí o que virou isso? Virou nada, né? A gente tem que pensar a política pública, a gente tem que pensar o recurso público que sai do nosso bolso, do bolso do contribuinte, de muito imposto, para ser bem utilizado, para mudar a vida das pessoas de fato e com coisas razoáveis, né? Que ela acredita. A gente também não pode concordar com tudo que o nosso recurso é aplicado, né? A gente vê cada coisa absurda aí acontecendo, né? De propostas ideológicas e que não faz sentido algum. Mas assim, o que a gente precisa é que as pessoas, né, e essa oportunidade que a gente tem de estar
né, falando um pouco mais de política, conversando com as pessoas através de canais de YouTube, pelas redes sociais, no Instagram, é de realmente chamar essas pessoas para participarem mais da vida política da sua rua, do seu bairro, da sua quadra, do seu contexto da sua vida, da sua escola onde você estuda, né, do seu local de trabalho. A gente tem que chamar as pessoas para entenderem isso. Você que quer empreender, está começando agora a sua vida de empreendedor, empresário, né, que começa a chegar as guias, né, os DARFs para pagar o Simples Nacional, começa a pagar o imposto. Essas pessoas têm que começar a entender que, cara, a gente precisa participar da política, ou quem vai estar falando por nós não representa o que a gente quer. Justamente. A gente está passando agora por uma reforma tributária no Congresso Nacional. Né, o tamanho disso, o impacto que isso vai dar para tantas pessoas, né? E aí, como é que as pessoas estão se envolvendo? Você sabe o que vai sobrar para você lá no final das contas? Justamente. Você concorda com isso? Né? Tem muita coisa que está acontecendo no Congresso que se as pessoas falassem, cara, isso aqui vai me afetar, peraí. Acompanhar. Cadê a pessoa que eu votei? Eu votei, fulano, vem cá, eu votei em você, como é que você vai se posicionar com relação a isso, cara? Sim. Porque isso aqui me afeta diretamente. Sim. Né? Então, assim, as pessoas têm que ter esse olhar, esse sentimento de cobrar e participar. Aqui no hospital, meu filho não está esperando a consulta aqui 1 mês, está doente, está ruim, por que isso aqui está assim? Votei em você, você falou que ia resolver esse problema. Mas não, hoje as pessoas ainda estão distantes assim, dessa questão de ter um pulso firme, de cobrar os seus deputados que foram eleitos. Mas você não acredita que possa ser devido à ignorância no assunto? Sobre sistemas? Eu acho que tem essa questão da ignorância, mas uma ignorância assim. A gente deveria tratar alguns assuntos até na escola, né, cara? Eu sou a favor de que a nossa grade curricular ela deveria ter algumas mudanças, eu acho, sabe? Sim. Eu acho que a gente deveria já estar trabalhando nas escolas hoje, educação financeira. Sim, a gente tem um país extremamente endividado, as pessoas... 75%. Pois quase 75%, quase 80% da população tem dívida. Né? Agora a gente tem que começar isso na sala de aula, né? Com a criança ali ensinando, olha, você só pode gastar o tanto que você arrecada, até menos, né? Você tem que fazer uma poupança, pensar no futuro. Né? Não é o que a gente vê no governo hoje, né? O problema é que o nosso exemplo não é bom, né? Justamente. O governo que gasta muito mais do que arrecada, e a gente vai vendo os problemas no dia a dia, né? Sim. Mas é isso. Então, assim, educação financeira, uma noção básica de política. Sim. Hoje, o quão complexo é para você explicar para as pessoas como que você elege um deputado no nosso regime, né, de eleição hoje no Brasil. Uhum. A gente vê deputado virando, né, sentando na cadeira, virando deputado com metade dos votos de outro, que estava em outro partido, teve mais votos, mas ficou de fora. Uhum. Como é que é isso, né? Como é que isso funciona? As pessoas não sabem, tinham que entender isso, porque isso influencia até na hora de tomar uma decisão, na hora de votar. Verdade. A pessoa entende o cenário e vai ter uma votação mais consciente do que está fazendo, mas não, as pessoas desconhecem por falta de informação. Então, algumas coisas já deveriam ser trabalhadas na escola, ainda como criança. Educação financeira, essa educação política, essa educação não enviesada, né, ideologicamente. Aí não, de forma alguma. Mas a noção de política, né? Como que funciona, né? A gente tem que votar no distrital. Qual que é o papel do deputado distrital? Qual que é o papel do deputado federal? O governador, até o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? Então, são vários pontos que a gente precisa ainda levar essa conscientização para a população, que na sala de aula já ajudaria muito. Certo. Sérgio, assim, apesar de estarmos, né, passando nessa questão tecnológica muito avançada, nós sabemos que ainda existem muitas pessoas que estão um pouco distante dessa realidade, né, do que já estamos vivendo. E acredito eu que por isso que muitas pessoas ainda, né, acabam sendo conduzidas ao famoso voto de cabestro, digamos assim, por troca de uma cesta básica ou algo do tipo, né? Quanto a essas pessoas, o que vocês, quanto partido, né, PSDB, têm a trazer para essas pessoas mais vulneráveis no sentido de não ter muito a questão acesso à tecnologia, às informações?
Essa, infelizmente, é uma realidade que existe, né? Hoje ainda o poder econômico e nas regiões mais pobres aqui do Distrito Federal mesmo, mais carentes, é onde isso prevalece, né? A pessoa chega ali com recurso nos últimos dias, no país inteiro, né? Infelizmente, essa é uma realidade, mas que a cada dia a gente precisa estar dialogando com essas pessoas e mostrando para elas que para ela sair daquela realidade, ela precisa eleger representantes que estão pensando nela, né? Sim. Essa pessoa que chega ali e oferece um saco de cimento, uma lata de tinta e vai embora, acabou. Ela saiu dali e não vai voltar na outra eleição, sabe? Sim. Tem que eleger pessoas. A gente no PSDB, a gente acredita muito que nós precisamos de candidatos formados nas cidades, sabe? Quem Sim. conhece os problemas da cidade é quem mora na cidade. Sim. Então essas pessoas precisam se reunir, identificar quem tem ali um potencial, uma vocação de ser um líder, né, e trazer essa pessoa para a política para ser o representante dessa comunidade, porque ela conhece os problemas ali e ela pode mudar essa realidade, né? Então essa consciência não é fácil, né? Uma das principais defesas nossas do PSDB e que a gente tem feito em alguns locais é realmente dar oportunidade para essas pessoas terem a sua segurança financeira, não ser dependente financeiramente nem de um político e nem, às vezes, a gente está vendo hoje um caso de feminicídio, de violência doméstica crescendo a cada dia, nem as mulheres dependentes também de seus maridos. Sim. Então a gente tem feito projetos muito, muito impactantes aqui no Distrito Federal, tanto no Sol Nascente. A gente está com um projeto agora no Sol Nascente de você dar educação profissionalizante. Então nós temos lá hoje cursos de panificação, né? Então a pessoa faz o curso, ela sai aprendendo a fazer diversos tipos de salgados, pães, roscas, e depois disso ela faz um curso de educação financeira, Sim. que é como que ela vai precificar esse produto que ela aprendeu a fazer, como que ela pode comercializar, né, através de quais ferramentas, quais instrumentos, às vezes tecnológicos, como que ela pode vender isso para os seus vizinhos, gerar uma renda. Sim. E a gente tem visto isso acontecer, né? As pessoas tendo a sua condição, às vezes saindo daquele ambiente que estava, né, muito ruim para essas pessoas, e elas tendo essa sua independência financeira, ela vai se desvencilhando disso, que é do político corrupto, que é de uma pessoa, um companheiro que às vezes abusa dessa pessoa violentamente, e ela fica na dependência financeira e não consegue se desvencilhar disso. Então, através desses cursos profissionalizantes, a gente abre uma porta para essa pessoa ter a sua independência e tocar a sua vida, né? E é isso, educação, formação profissional, você consegue transformar a vida das pessoas para melhor. Além do de panificação, tem o que também roda muito, muito bacana, e a gente tem depoimentos maravilhosos, que é da área da beleza, né? Então, Sim. ensina a fazer unha em gel, que está agora bombando nas mulheres. Sim. Aí tem curso de maquiagem, de sobrancelha, design de sobrancelha. Sim, são cursos que eu vejo que as mulheres assim estão arrebentando, gostam muito, aprendem a fazer e saem dali empregadas. Se não sai empregada, sai uma microempreendedora já Sim. dali. Porque ela já sai dali, já rodando a rua dela e ganhando o seu dinheiro com a sua independência, né? Podendo dar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos. Então a gente acredita muito nisso, no poder de transformar a vida das pessoas através de uma boa educação, de uma educação profissional, de inovações tecnológicas. A gente precisa levar para as pessoas um caminho da saída da dependência. Sim. A gente tem visto aí há anos, né, uma gestão do governo federal de auxílios em cima de auxílios, mas que você não vê uma porta de saída. As pessoas elas não querem assistencialismo, e a cada dia que eu vejo isso na rua eu tenho mais convicção. Né? As pessoas elas estão cansadas de assistencialismo, porque elas querem mais, as pessoas querem se desenvolver, elas querem entender mais, elas querem empreender, ter o seu negócio. As pessoas querem crescer, elas não querem ficar ali, sabe? Verdade. Então, assim, só que hoje está tão fácil e falta oportunidade que algumas pessoas são sufocadas a viver isso, né? Aí é quando entra o político corrupto que vai ficar em cima disso. Olha, o auxílio que está aqui, você deve isso a mim. Mas não, essas pessoas elas precisam de oportunidade, elas precisam ter acesso a uma educação de qualidade, de, formações profissionais que possam abrir a cabeça dela, para ela poder, né,
para ter uma independência financeira e tocar a sua vida, ser um empresário, empreendedor, oportunidade de aprender e se desenvolver. Hoje, YouTube, né? A gente está aqui falando no YouTube. Cara, o que essa ferramenta tem de capacidade de aprendizado? Verdade. Cara, você aprende tudo hoje. Você coloca no YouTube, quer aprender isso. Se você se dedicar ali mesmo, você sai aprendendo a fazer alguma coisa nova, sabe? Então a gente vive hoje num mundo que tem oportunidades para quem tem acesso e que cada vez mais a gente tem que estimular isso, né? Eu também acho que a gente tem que ajudar, estimular, mas não pode ser algo, mostrar os caminhos. Sim. Não é assistencialismo por assistencialismo, mas você tem que estimular, né? Você tem que ajudar. Por mais seja com recurso, no primeiro momento, você ajuda, um auxílio, uma bolsa, a pessoa está em extrema vulnerabilidade, passando fome, você ajuda. Mas você fala, vem cá, você trabalha com alguma coisa, você sabe fazer alguma coisa, você quer aprender isso aqui, você quer trabalhar com isso, você tem que levar a pessoa para algum caminho de liberdade, de independência. As pessoas não podem ficar o resto da vida dependendo do Estado, dependendo de político A ou B, lado A ou lado B, né? De fato, você falou algo muito importante, que é essa questão da libertação, né, de fato. Porque se formos analisar a história, né, em relação a isso, hoje estamos vivendo praticamente os nativos tecnológicos, né? A psicologia até fala sobre isso, né? Que cada vez mais as crianças já tem o smartphone ali na mão, já sabe manusear, mexer até melhor do que muitos aprende adultos, muito rápido, né? Impressionante. Justamente. Então, assim, vemos hoje muitas crianças que, por exemplo, antigamente as crianças queriam ser, sei lá, um policial, um bombeiro, ou algo do tipo. Hoje em dia as crianças querem ser o quê? YouTuber, TikTok, influencer e tudo, porque de fato está caminhando para essa questão da tecnologia. E você abordou um ponto aí muito interessante, são a questão das profissões que têm surgido a partir, futuro, né? A profissão do futuro, por exemplo, marketing digital, que está super em alta também. Vocês têm alguma política, algum projeto voltado a estes cursos também? Não, nós vamos fazer isso, né, em parceria com a Meta. Bacana. Em parceria com a Meta, a gente espera que a partir do segundo semestre, dando tudo certo, a gente já começa esse projeto que vai dar oportunidade desses jovens estarem fazendo formação profissional voltado para as profissões do futuro. Sim. Né? E a gente sabe que hoje que a Meta ela tem algumas ferramentas hoje, são da Meta. Então, se você quer impulsionar hoje nas redes sociais, você faz através das ferramentas do Facebook, da Meta. Né? Então, elas vão disponibilizar profissionais dela dentro das ferramentas dela para ajudar esses jovens a aprender um pouco mais desse mundo e gerar renda, né? que é o foco principal. Sim. Onde as pessoas conseguem acompanhar isso, Sérgio? Então, a ideia é a gente lançar no segundo semestre. Eu já estou me antecipando aqui um pouco. Mas quando isso ficar definido, porque ainda vão ser definidas as regiões que vão ter, né? Mas isso quando tiver disponibilizado aí, eu entrego para vocês em primeira mão. Olha aí, então já sigam aí o Sérgio nas redes sociais. Né? Sérgio Exalci, no Instagram, Facebook, Twitter, X, todas as redes sociais, TikTok. Aí é isso aí, tem que estar em lá. Tudo aí, né? Tecnologia. Perfeito, né? Hoje é isso, cara. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, Sérgio. Eu até anotei aqui, porque nós temos aqui agora um quadro, né? A Web Pergunta. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para você, voltado à questão ainda da tecnologia. Cadê? Aqui. Quais mecanismos você defende para a implantação com o objetivo de garantir maior transparência do governo, com acesso à informação e acompanhamento da sociedade? E se existe uma estratégia para utilizar essas tecnologias que temos hoje, como inteligência artificial, análise de dados, para aprimorar o trabalho das secretarias de forma mais eficaz? Aí, no caso, abrange tudo, né? Esporte, educação. Por lei, hoje, isso já deve ser transparente, né? Então, nós temos o portal da transparência aqui do Distrito Federal, o portal da transparência a nível federal também, e as informações são divulgadas. Às vezes, não da melhor forma possível, da forma mais fácil de você acessar, mas é realmente através do caminho de usar ferramentas tecnológicas para você poder enxergar melhor isso, né? O governo tem por obrigação ser transparente com o dinheiro público.
cada centavo que é gasto pelo o governo do Distrito Federal, o governo federal, tem que ser transparente, as pessoas têm que ter acesso a isso, né? Então nós temos hoje as ferramentas convencionais, que são o portal da transparência, mas nós deveríamos, e fica até que a ideia da gente desenvolver um portal lá nosso, do PSDB de transparência, que eu acho que é justo, é muito importante para a sociedade, porque é através disso que você traz a consciência das pessoas da importância dela se manifestar também, né? E até a confiança, né? Com certeza. E escolher o seu político. As eleições estão chegando, né? 2026 parece que está longe, mas quando você vê, já está perto. Então a gente precisa começar a enxergar o que as coisas têm acontecido na sua cidade, os problemas, as soluções possíveis, porque é em cima disso que a gente lá na frente tem que tomar as nossas decisões. Sim. Né? Então é isso que o PSDB vai fazer. A partir da semana que vem a gente já vai começar a voltar a rodar todas as cidades. Nós temos dentro do PSDB DF uma política de estar em contato com a população, né? E é um lema: quem conhece os problemas da sua cidade é quem mora na cidade. Não é quem está dentro de um gabinete, sentado numa cadeira no escritório, que vai saber resolver os problemas do Distrito Federal, os problemas do país. Quem sabe os problemas é quem está lá na ponta, vivendo o dia a dia, as dificuldades. Então o partido político, ele precisa estar nas bases, nas cidades ali, conversando com a população, entendendo quais são os problemas do dia a dia, da vida real, e buscando soluções para resolver esse problema. Aproveito já para quem quer participar da política, quem quer se candidatar um dia, tem aquele sonho de poder fazer mais, né? Não só de entrar nas discussões, mas um dia, quem sabe, tá lá na ponta de frente, né? Sendo um deputado da sua cidade, representar a sua população lá na Câmara Distrital ou na Câmara Federal, né? Fica o convite para se unir a nós aí no PSDB aqui do DF, se filiar lá com a gente e participar desse movimento todo que a gente vem fazendo. Legal demais. Sérgio, você tem, né, sua inspiração, né, seu pai aí que já é consolidado aí na política aqui do Distrito Federal, tem as suas inspirações e tudo, mas como você se coloca hoje, né, como um político, né? Como você, seus ideais, o que você já até falou, as bandeiras que você defende, que é a questão da educação, que de fato a educação é o ponto de partida, como a gente, né, até falou aqui, mas fala um pouco mais do Sérgio político. Não, sim, com certeza. Meu pai, ele é minha inspiração, meu pai é a pessoa. Se eu estou hoje, né, envolvido com política, é porque eu vi tudo o que ele fez e as vidas que ele transformou através da política, do Cheque Educação, DF Digital. Mas nesse momento, é o momento da gente fazer o nosso trabalho, o nosso momento de aceitar e tocar esse desafio que é presidir o PSDB aqui do Distrito Federal, levando políticas públicas para todas as cidades, com o intuito único de transformar a vida das pessoas para melhor. Sim, e eu acredito que é um desafio muito grande para você, né? Porque suceder seu pai assim, porque assim, o Exalci foi uma figura importante, como já foi falado aqui, mas agora você está escrevendo a sua história. É verdade. O Sérgio, né? Então, assim, às vezes a questão como eu posso dizer, de uma ruptura mesmo, da questão A ideia não é nem essa, mas a gente precisa, às vezes, né, mostrar um pouco do trabalho, quem é você e mostrar suas capacidades, né, porque o fato de ser filho gera, né, nas pessoas sempre uma desconfiança, assim, sempre o primeiro julgamento porque é filho, né, então, assim, não é realmente... É um desafio, mas são coisas que não me fazem desanimar em momento nenhum. A ideia é tocar o trabalho, sabe? Sim. E, cara, o meu pai, a gente veio de uma família muito simples, né? Meu pai chegou aqui no Distrito Federal, ainda criança, com seus 13, 14 anos, e veio de uma família muito simples. Chegou a vender laranja em parada de ônibus e trabalhou em banca de jornal. Foi uma pessoa que batalhou muito na vida. E o meu pai só conseguiu chegar onde chegou hoje através de uma bolsa de estudos. Porque ele teve essa oportunidade ainda novo, se formou e fez faculdade depois, tudo com bolsa, sempre se formando com mérito, sempre se dedicou bastante. Mas se ele chegou onde chegou, foi porque lá atrás ele teve a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade. Foi aí que depois ele lançou aqui no DF o Cheque Educação ainda, né, quando ele já estava melhor, contador, né, ele estava presidindo o sindicato das escolas particulares aqui do DF.
E aí ele criou o Cheque Educação antes de entrar na política. Ele nem estava na política ainda. Que era o quê? Você pegar as vagas ociosas das escolas do Distrito Federal, das particulares, e oferecer para as pessoas que não tinham essa oportunidade com desconto de 50%, 60%, 70% da mensalidade. E foram quase 100 mil pessoas que utilizaram o Cheque Educação para poder realmente se formar na faculdade, se formar na escola. E isso teve um impacto tremendo, assim, sabe? Então, você vê isso acontecer, você encontrar na rua uma pessoa e falar, cara, se eu me formei foi graças à oportunidade que eu tive lá atrás com o Cheque Educação. Você vê na prática a questão da política bem feita, né? Realmente mudar a vida das pessoas. Que é aquele lado que a gente falou lá no começo, que as pessoas às vezes não enxergam. Só enxergam o lado ruim da política. Sim. Mas quando você consegue ver uma política bem feita, um trabalho que realmente está mudando a realidade de uma família, mudando a realidade de uma cidade, de uma região, você fala, cara, por mais que isso aqui seja desgastante, muito problema, a política realmente tem muitas pessoas que você não gostaria de conviver, mas esse aqui é o único caminho de você mudar a vida das pessoas. Bacana. É através da política, sabe? Então, meu pai é inspiração, cara. Tudo que ele fez, realmente, ele se dedicou a vida inteira para a política e fazer os trabalhos que ele fez, né? Então, e sempre voltado para a geração de oportunidade, que foi o que ele teve lá atrás, né? E é uma forma de retribuir isso agora através da vida pública. Sim. Agora ele vem se planejando para voos maiores, né? Então, sim, a ideia é que nas próximas eleições, quem sabe a gente coloca em prática aquela ideia do plano de Estado, né? E sim, não a questão de política que comece e acaba, mas quem sabe a gente possa ter lá em 2026 uma política realmente de Brasília, pensando a longo prazo para mudar a nossa capital. Bacana demais. Gente, estamos chegando ao nosso final já aqui. Passa rápido, né? Passa rápido, né, cara? É porque é muito assunto e, assim, é bem legal, interessante. Mas eu queria finalizar... Legal, mas vão ter outras oportunidades. Convidando, eu volto na hora. Viu? Com certeza. As portas estão abertas. Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, viu? Eu queria que você desse uma palavra aí, final, para as pessoas que estão nos acompanhando. Claro, olha... Primeiro, né, a todo mundo do Despluga aqui, muito obrigado pela recepção, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo, conversando um pouquinho. Muito obrigado mesmo. É muito importante para nós podermos falar de política, podermos falar de assuntos que às vezes as pessoas, né, são curiosas, mas não têm muito ali acesso. Então a gente precisa democratizar mais essa conversa sobre política, falar mesmo, sabe? Então esse é um espaço maravilhoso para isso. Agradeço mesmo a oportunidade. Agradeço a cada um de vocês aí que nos acompanhou nessa entrevista. Obrigado mesmo, pessoal. Um prazer estar com vocês. Quem quiser acompanhar um pouco mais, segue a gente lá na rede social, Sérgio Isalci. E é um prazer estar com vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu. Mais uma vez, né, eu posso dizer assim, em nome de toda a equipe do Despluga, muito obrigado mesmo. E pode ter certeza que vai ter outros convites aí. Valeu, pra obrigado. Você vir aí, e tenho certeza que... Ainda mais porque você é um flamenguista, né? Ah, rapaz, esse é um detalhe importante, viu? É importante esse dizer. Detalhe é não importantíssimo. Não poderia encerrar esse podcast sem falar isso, então... Pois é, flamenguista e, cara, esse ano promete, viu? Esse ano promete. Mas eu sou flamenguista mesmo, cara. Eu gosto de viajar, ir pros jogos, assim, bacana. As decisões. Desde os meus 13 anos de idade, eu costumo assistir os jogos, assim, as finais do Flamengo. Eu gosto muito de futebol, né, de esporte. E estádio, para mim, é um ambiente, uma atmosfera muito gostosa, né? Candangão aqui mesmo, eu acompanhei vários jogos aqui nos estádios também. Eu gosto muito de assistir. Sinto falta ainda de ter um futebol mais pujante, forte aqui no Distrito Federal. Sim. Acho que a gente precisava de mais apoio, mais investimento. Apesar de ser flamenguista e o BRB colocar muito recurso lá no Flamengo, eu acho que a gente precisa de muito investimento aqui no esporte local do Distrito Federal. Precisava de um pouco mais de atenção. É isso aí, gente. Ó, quem sabe seja... Né, uma pauta mais descontraída. Próxima conversa, a gente vai falar de futebol. Né? Top, fechou. Pessoal, muito obrigado aí por
por acompanhar a gente. Não se esqueça de curtir, comentar com geral aí. Compartilhe, gente, né? O Sérgio trouxe muitas informações aqui bacanas, que eu tenho certeza que vai trazer um conhecimento maior, né? Sobre as questões da política, sobre o futebol, educação, enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.